De volta com o Jornal da Fã, a partir de agora com o Dr. Cláudio, geriatra, aqui nos estúdios. Jornal da Fã, entrevista. Dr. Cláudio, muito bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia. Satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Prazer nosso estar aqui mais uma vez com vocês. Diz uma coisa, prevenção ao Alzheimer. Quais são os passos que a pessoa... Primeiro, o que é o Alzheimer, né? E quais são os primeiros passos que a gente precisa dar para cuidar, para não chegar a ele? Muito bem. A doença de Alzheimer é uma doença que preocupa muito a humanidade, a todos, principalmente aqueles que já conhecem pacientes com doença de Alzheimer, familiares, filhos de pacientes com Alzheimer. Eles se preocupam muito porque tem um componente genético, que não é primordial, você tem um componente também genético, e tem os fatores de risco que dependem da história de vida da pessoa. Por isso que é importante a gente falar sobre essa doença aqui e orientar as pessoas para que a gente possa evitar a precipitação, às vezes, do Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer é uma demência, né? Você tem várias formas de demência e a Alzheimer é a mais conhecida, a mais frequente, né? Então, a doença de Alzheimer se caracteriza pela perda da função cerebral. A pessoa não vai perder não somente memória. Inicialmente, as pessoas percebem porque chama muita atenção a falha de memória. Mas a função cerebral se perde como um todo. É o que faz até a diferença da doença de Alzheimer para outros tipos de demência, como a demência vascular, que é a segunda causa de demência, que às vezes você tem a perda da função cerebral específica. Na doença de Alzheimer você vai perdendo memória, capacidade de compreensão, de entendimento, de raciocínio, de elaboração de ideias, de cálculo. A função cerebral vai se perdendo como um todo, de forma homogênea. Tem até trabalhos recentes científicos mostrando que a função cerebral e a massa cerebral ela se altera em todo de forma uniforme, né, o que faz a diferença para outras demências. Então, essa é a doença que vai levando, aí falando um pouco mais, a perda inicialmente dessa leve de memória, de concentração, de cálculo, a pessoa erra um troco, a pessoa esquece o nome de um familiar, as pessoas esquecem um compromisso, e de repente vai avançando e as pessoas começam a esquecer um fogão aceso, a esquecer de que lado, que é um perigo, eu digo sempre a quem tem paciente com Alzheimer, de que lado vem um carro na rua, pode olhar para o lado da contramão, se atrapalhar, um perigo, então esses pacientes têm que estar sempre acompanhados nessa fase intermediária, antes da avançada, e depois começa a ter dificuldades para a atividade da vida diária, higiene, alimentação, e aí você começa a ter necessitar de cuidadores, que até virou profissão já hoje no país, em muito por causa do Alzheimer, cuidadores de idosos, nesses idosos mais frágeis que têm demência. E você chega numa fase mais avançada que o paciente acaba não tendo nem mais condições de se movimentar de alguma forma e indo até o final da vida. Então, é uma doença que ela é frequente, ela é muito frequente, foi descoberta pelo alemão, né, Alois Alzheimer, e ele é o nome da doença em função desse médico alemão, e preocupa muito, né? E aí a gente tem que realmente entender o que fazer para prevenir. Nos estudos já antigos, que não foram nenhum desses desfeitos até então, a gente tem que falar sobre os fatores de risco. A gente entendendo quais são os fatores de risco que precipitam a doença de Alzheimer, a gente começa a entender como prevenir essa precipitação. Você não consegue evitá-la se você tem uma tendência realmente em 100%, mas a pessoa que poderia ter um Alzheimer com 65, 70 anos, se fizer a prevenção, pode postergar para 80 ou mais, ou até vir a falecer de outra doença e não ter o Alzheimer. Isso depende de quê? Isso depende do que nós chamamos de reserva cognitiva. Esse é um termo novo que recentemente vem sido usado e que tem um valor grande e as pessoas precisam entender. É uma reserva da função cerebral. E isso está comprovado, vou dar um exemplo a vocês, as pessoas não alfabetizadas têm maior risco para Alzheimer. Por quê? Porque as pessoas que estudaram menos, estimularam menos o cérebro, criaram menos conexões, menos desenvolvimento, vamos dizer assim, de capacidade cerebral de reservar funções, não somente memória, todas as funções cerebrais, envolvendo aí cálculo, todos os raciocínios, toda essa percepção, tudo. Então, o que é que acontece? Essa chamada reserva cognitiva, ela deve ser estimulada sempre. Então, você até brinco sempre com o pessoal, que quando se aposenta, ou a pessoa se aposentou de algum emprego, aposentadoria é algo recente, nos últimos 100 anos, é que a gente inventou previdência. Antigamente o homem não aposentava, não tinha previdência, não tinha aposentadoria oficial, nem privada. Então, o que é que acontece? Não ir para o aposento, manter a mente ocupada. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer para prevenir Alzheimer, manter a mente ocupada, gente. Né? Vocês que estão aí, tem que manter a mente ocupada. A outra coisa, a gente tem que cuidar dessa estrutura cerebral, da massa cerebral. Tanto que hoje, nos trabalhos recentes, é algo mais recente, nos últimos anos, começam a colocar como fator de risco
hipertensão, diabetes, tabagismo. Por quê? Porque você tem na doença de Alzheimer a questão da formação de placas neurofibrilares, vamos dizer, fibroses, que atrapalham a conexão entre os neurônios, degeneração fibrilar ainda também dentro do neurônio, e você precisa manter neurônios vivos. Então, se você, além de ter fibrose atrapalhando a conexão, tiver morte de neurônios, você vai ter, por microinfartinhos cerebrais, você vai ter um aceleramento desse processo. É quando a gente tem a chamada demência mista, que é muito mais frequente do que a gente imagina. A gente tem muitos pacientes que têm a doença de Alzheimer e tem a doença vascular associada. E isso traz um aceleramento no processo e é muito preocupante. Então a gente tem que estar atento. E voltando ainda para a prevenção de Alzheimer, para manter essa cognição ativa, a gente precisa ter um bom sono, a gente precisa ter um bom humor. Já tem estudos recentes, isso é novo. Quando eu era estudante ainda, Narciso, a gente estudava e dizia: a doença de Alzheimer é fator para a depressão. Olha só, isso há muitos anos atrás. Agora a gente sabe, depressão também é um fator de risco para doença de Alzheimer. Então, tratar... o inverso, né? Também é verdadeiro. Então, tratar a depressão, humor, a pessoa que está desanimada, está irritada, impaciente, estressada no dia a dia, a gente tem vários tipos de manifestação da depressão. A gente pode até um tema interessante falar sobre depressão aqui também. Então, o que é que acontece? A depressão, ela precipita várias doenças, entre elas o Alzheimer. Então, tratar o humor, se necessário for, não menosprezar a depressão. É importante tratar para a prevenção do surgimento do Alzheimer também. Então quer dizer que viver irritado, chateado, sem bom humor é um fator de risco. Um fator de risco. Isso. Tá vendo? E aí são todos esses fatores. E aí a gente tem que falar da atividade física, da boa hidratação, da boa alimentação. Nessa parte eu sou craque, aí não tem problema. Atividade física é comigo mesmo. Então a gente tem esse quadro todo e hoje a gente tem medicamentos que não previnem nem curam. Idade para em que geralmente os casos começam a aparecer? Qual é a idade mais comum? Pronto. A partir dos 65 anos, a gente tem uma incidência que passa a dobrar a cada 5 anos, chegando de cerca de 30%, de 50%, de 70% aos 80 anos, 85. Então você vai dobrando, 65 anos de idade. E vai dobrando a incidência a cada 5 anos. Então você vai chegar a 80 anos de idade com a chance grande de ter Alzheimer. Então é importante as pessoas estarem preocupadas, principalmente nessa faixa. Tem algumas doenças pacientes, eu tenho um paciente com Alzheimer com 55, é precoce, mas é mais difícil, é mais raro, mas também surge. Esse paciente geralmente tem um componente genético mais forte. Entendi. O Alves da Atalaia diz aqui: o paciente acometido de um Alzheimer desenvolve um comportamento agressivo. E se sim, como controlar esse quadro? Parabenizo pela forma didática que tem apresentado os temas e discussões nos programas. Obrigado, meu amigo. Bom, o que é que acontece? A gente tem que estar atento nessa questão. Como foi que a pergunta que ele foi? Agradecer a ele, falhando a memória. O Alves da Atalaia. Ele pergunta aqui se a questão da irritação. A irritação, pronto. A irritação é uma alteração... Aliás, o comportamento agressivo. Esse comportamento agressivo, ele surge em função, muitas vezes, do paciente, ele se estressar, ele ainda está numa fase que ele tem uma percepção do mundo, ele ainda está raciocinando bem e percebe que começa a falhar a memória, que começa a falhar algumas funções, e ele não começa a entender que ele não está bem. Ele está no nível, na fase inicial a moderada, em que ele consegue perceber que não está bem, e isso traz para ele uma revolta. Vai alterar o humor, vai estressar tanto o paciente, como às vezes o familiar com esse comportamento do paciente. Esse paciente deve ser tratado o humor. Você pode usar não tarja preta, não medicamentos sedativos, que acelera aqui. Fator de risco para Alzheimer, precipitar o uso de sedativos, medicamentos tarja preta, Zopidem, aqueles hipnóticos que tem trabalho da Sociedade Americana de Geriatria mostrando. É bom alertar aqui, aproveitando a deixa, saber utilizar. Então, procurar o profissional de saúde para usar antidepressivos, medicamentos que possam ajudar na qualidade de vida desse paciente, sem trazer prejuízo maior à sua função cerebral. Então ele vai precisar de tratamento. Qual o especialista ou os especialistas que o familiar precisa procurar para fechar este diagnóstico do Alzheimer? Muito bem. Você pode procurar um bom clínico geral, uma pessoa que estude o assunto, nos postos de saúde você tem, o clínico está preparado para isso, a maioria sabe, entende o assunto. O neurologista, colega médico neurologista, e o geriatra. São os três que geralmente
os 3 perfis médicos que geralmente abordam com mais frequência e mais eficácia a doença de Alzheimer. O Sérgio Magalhães pergunta aqui na nossa transmissão do YouTube: de que maneira aparelhos eletrônicos podem ser usados por aqueles que estão em processo de envelhecimento? Podem ser usados para reduzir a progressão dessa doença? Muito bem, eu brinco sempre. Deus deu ao homem uma única virtude divina que diferencia o ser humano dos outros seres sobre a Terra. É a capacidade de criar, infinita de criar. Isso é uma observação minha que eu faço há muito tempo, né? Eu tenho até orgulho de dizer. Então, o homem criou uma maneira de se locomover, maneira de se comunicar diferente dos outros seres, de morar, e o homem cria agora a maneira de ocupar a mente de forma saudável, que não seja irritante, estressante, viciante, trazendo processos que possam estressar mais. Você tem hoje já, né, vários aplicativos, aparelhos que você pode utilizar para estimular a cognição do idoso até ocupar de forma prazerosa. Então, isso pode ser buscado, pode ser utilizado, falando com profissionais, o terapeuta ocupacional pode orientar muito nisso, para que as pessoas possam estar de forma mais saudável possível ocupadas com esse tipo de recurso. O Jackson, lá do Castelo Branco, está parabenizando. Ele diz que é super importante estas informações. Com relação ainda à prevenção, alimentação. Existe algum alimento que piore o fator de risco ou que ajude a prevenir? Muito bem. Há umas polêmicas, né? Então, a gente tem na alimentação um fator. A gente tem o excesso de açúcares, né, que vai acelerar o envelhecimento de todos os tecidos do corpo, né, da pele, as artérias e, sem dúvida nenhuma, o tecido cerebral. As frituras, que são riquíssimas em radicais livres, o hábito de se alimentar com frituras, independente de óleo, independente da qualidade do óleo, da questão de colesterol, gente, que aquilo lá em Ribeiro fala muito, atentai vocês. Eu sou gerontólogo, sou geriatra, e na gerontologia sobre envelhecimento humano, já há décadas, já tem comprovações de que os alimentos ricos em frituras, eles são ricos em radicais livres e aceleram o envelhecimento, inclusive cerebral. E a questão de alimentos que possam ter excesso de alumínio, que é uma suspeita aí, porque quando se faz uma autópsia dos pacientes com Alzheimer cerebral, esses têm uma concentração maior no cérebro de metais pesados, inclusive o alumínio, em relação às pessoas que não têm Alzheimer. Então, é bom estar dosando, os planos de saúde pagam, é fácil fazer, a ANS comprova, permite, porque é de importância à saúde. Eu peço sempre aos meus pacientes a dosagem de metais, tendo uma atenção especial para o alumínio, que é muito tóxico e prejudica a função cerebral. Inclusive, tendo até resolução da Anvisa desde 2019 para retirada como antiumectante do alumínio dos alimentos, dos farináceos, para evitar embolorar, formar bolor, as farinhas. Então, o pessoal a indústria tem que botar silício e não alumínio, porque o alumínio prejudica o cérebro. Está lá nas resoluções da Anvisa. É pouco falado, é de interesse público. E até hoje eu ainda encontro, às vezes, produto da indústria no supermercado, eu confiro, está lá o antiumectante alumínio, quando já tem proibição desde 2019. Está faltando fiscalizar melhor a indústria brasileira nesse sentido. Então, está atento aos alimentos e o que compõe esses alimentos, inclusive os industriais. Excesso de álcool. Excesso de álcool pode dar demência alcoólica, vai prejudicar um todo e pode piorar se a pessoa já tiver história, predisposição ao Alzheimer, sim. Não só o Alzheimer, mas outras demências também. A própria demência, o álcool por si só causa demência alcoólica, prejudica o cérebro e faz um tipo de demência, que é a demência pelo álcool. Perfeito. Narciso, parabéns pelo quadro. Doutor Cláudio, muito bom. Pergunte ao doutor se o jogo de dama é boa prática para a prevenção do Alzheimer. Gosto dessa atividade. É o professor Genival, lá em Buquim. Muito boa, Genival. Continue jogando dama. Ela é boa porque vai estimular a concentração, você vai memorizar, você vai raciocinar, vai estimular a socialização, você vai se sentir ocupado e você vai ter o prazer de vez em quando vencer um pouco a dama. Não de mim, se jogar vai perder, viu? Que outras orientações a gente pode trazer para os nossos ouvintes, especificamente sobre o Alzheimer? Fique à vontade. Muito bem. Então, uma das coisas que a gente tem que explicar às pessoas têm muito medo, que nem toda falha de memória quer dizer Alzheimer. A gente tem perda cognitivas próprias da idade, déficit cognitivo leves. A gente tem, por exemplo, doenças que levam a falha de memória, como o hipotiroidismo. Você tem a própria depressão, que pode fazer uma pseudodemência, uma falsa demência, em que as pessoas com alteração de humor, a serotonina em queda, os mediadores químicos cerebrais alterados, pode levar a falhas de memória. O estresse do dia a dia, ansiedade, pessoas ansiosas podem ter falha de memória. Insônia, que a gente mais uma vez lembra aqui, não tratar com tarja preta nem com hipnóticos ou Opidem. Tem várias marcas, isso é questão de saúde pública já, gente. A gente tem que ter cuidado com o excesso de hipnótico que está sendo usado pela nossa sociedade brasileira. E a questão de fazer a atividade física, a boa alimentação, procurar aprender algo novo.
né, é importante você sempre tentar aprender algo novo. Quando você aprende algo novo, você aumenta essa reserva cognitiva, essa reserva de capacidade cerebral, porque isso aí sim é o mais importante para a prevenção de Alzheimer. Né? Então a gente tem que deixar, terminando para você, só finalizando, bom sono, boa alimentação, atividade física, manter uma reserva cognitiva sempre, fazer a ginástica cerebral, exercício cerebral, aprender algo novo, prazeroso, porque quando é prazeroso você não para, né, de querer estar aprendendo aquilo que lhe dá prazer. Então procure uma atividade que você goste, que estimule a mente. Isso é muito importante, principalmente a partir dos 50 anos de idade, você que está pensando já em mudar de vida, de ritmo de vida, nessa faixa etária as pessoas começam a mudar seu perfil de qualidade, de estilo de vida. É importante planejar isso muito bem, planejar essa viagem para que você chegue a 80, 90, 100, bem lúcido. Eu tenho pacientes com mais de 100 anos, com uma percepção do mundo maravilhosa, saudáveis, e é muito bonito a gente assistir a pessoa envelhecer bem. Então essa viagem dos 50 em diante deve ser bem planejada, porque ela é outra vida que você tem. O Jackson do Castelo Branco diz aqui: respeite os médicos por causa do trabalho que eles fazem, pois foi o Senhor que os criou. Eclesiásticos 38:1, parabenizando aí. E como sempre, você gosta de encerrar as participações aqui, lembrando sempre que a fé ajuda a prevenir todos os tipos de doenças. É verdade. A fé ajuda. Aqueles que têm fé têm menos depressão, vai ter melhor capacidade de memorizar, vai ter um sono mais tranquilo, vai ter um gerenciamento melhor do seu corpo, de sua atitude, de sua alimentação. A fé é realmente o ingrediente para a prevenção de todos os males. Lucas Silva pergunta aqui: gostaria de saber se aqueles jogos de palavras cruzadas ajudam também na prevenção do Alzheimer. Sim, também, é claro. Você vai estar ali puxando, estimulando, buscar palavras que podem ter esquecido. Isso é muito importante. Toda atividade que estimule a mente e que seja prazerosa, como eu disse, ela é muito boa para a qualidade de vida e para a prevenção de Alzheimer. Meu caro, muito obrigado. Chegando aqui outras, vamos ver. Bom dia. Tem muito jovem com memória curta. São esquecidos por natureza, diz aqui a Vera Lúcia. Isso não tem a ver com Alzheimer, não. Não, geralmente é noites mal dormidas. Jovem eu tenho no consultório. Eu atendo pacientes de 20, 30 anos, adolescentes, chegam lá, as famílias trazem e a gente atende. E muitas vezes esses jovens estão com distúrbio de sono, ansiedade, preocupação com o futuro. Alguns estão muito preocupados na necessidade de firmação profissional do futuro. E essa faixa etária aí que vai até os 40 anos de idade, muitas vezes na luta de se firmar nesse Brasil que não é fácil, eles acabam tendo alguma falha de memória pela questão desse estresse que toma conta de sua mente. Não quer dizer que tem Alzheimer, não. Doutor Cláudio, obrigado mais uma vez Eu pela que agradeço. participação aqui. Até a próxima sexta-feira. Que assim seja. Um abraço.